Fala pessoal, mais um episódio nosso aqui do Poder Sem Limites. Cara, hoje a gente traz um monstro. Eu não vou falar nada, eu vou deixar pro Luigi falar. E antes disso, a gente vai falar do nosso parceiro, que sem ele, sem dúvida, nós não estaríamos aqui, né? É isso aí, ó, o Grupo Daruge, cara, o Grupo Daruge nos dando um apoio aí, uma força para que a gente continue com esse projeto lindo que a gente tá fazendo e cada dia evoluindo mais, ó, já chegamos aqui, ó, no 30º episódio, cara. Você é louco, não parece, cara. Voou. Cara. E sem eles a gente com certeza não estaria aqui. Então agradeço demais aí ao Grupo Daruge. Pessoal, tem oferta aí da Nissan, hein? O Gabriel me mandou uma mensagem aqui agora, mandando valores aqui, falou, ó, Ale, fala lá no podcast que a Nissan hoje tem oferta, 139.900 no Kicks. É isso aí. E temos mais um patrocinador agora, Marcelo. Você tá brincando? Não, mais um que resolveu abraçar a inclusão social, mais cara, acreditar cara. no projeto. É isso aí. Bora! É o Daicar, cara. É uma funilaria e pintura. Cara, mas o cara é muito bom. Os meus carros, só o Dai mexe, tá? Inclusive, ele tá com o carro da minha esposa lá, que ela deu uma raladinha. É sempre, né? A esposa não sempre teve faz jeito. Isso, cara. Fui obrigado a mandar lá pro Dai. O Dai é sensacional, ó. Preço justo, mão de obra qualificada e principalmente prazo de entrega, tá, gente? Porque isso daí é muito complicado hoje em dia. Você achar uma funilaria que consiga entregar em um prazo curto. É isso aí. Aí complica, porque aí você tem que alugar um carro, você tem que ficar aí sem carro por dias. Aí, então, pessoal, ó, entre em contato lá, é 11 98 192 8462. Pode falar com a Cláudia. Cláudia é esposa do Dai, sensacional, casal que trabalha junto há anos aí e eles são sensacionais. Boa, obrigado. Boa. Parabéns. Filhote, apresenta aí o nosso convidado aí que é fora da curva. A gente tá aqui, meu, um convidado incrível, Rogerinho R9. Meu, prazer te ser. Mano, que honra, muito cara. legal, que honra. Tamo com um baita de um jogador aqui, joga demais. E, meu, vamos conhecer aqui a história dele, muita coisa a gente vai conversar hoje, porque o cara é gigantesco. O cara é monstro. O cara é monstro. Rogerinho, seja bem-vindo, cara. Pô, que honra. Obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui, cara. Que Diante de todas as suas... os compromissos, as obrigações como profissional, como empresário, enfim. Muito obrigado por você ter tido um tempinho para vir aqui no Poder Sem Limites, cara. Quando o Ale pediu aí, né, fez o convite, eu falei, não, vamos dar um jeito aí na agenda. E graças a Deus estou aqui, feliz de estar aqui, né, nesse momento importante. Eu acho que falando de uma causa muito importante, é uma causa que eu levo, né? Conhecer você pessoalmente, conhecer meu amigo aqui, né, que tem uma história linda também. E vamos bater um papo bacana aqui hoje. Que legal, hein, Ale? Boa. Obrigado, hein, Ale, ter Obrigado, trazido ele, cara. Demais. Você é demais. doido? Cara, a agenda dele é lotada. Cara, toda hora eu vejo o cara tá num lugar, tá em outro. Doido. Hoje ele tem mais dois. Ele vai sair daqui, Marcelo, ele tem mais dois compromissos do dia. É o dia inteiro. Pra quem não sabe, eu acho difícil ter alguém nesse planeta que não saiba. Mas enfim, vamos lá. O Rogerinho, ele é um esportista, ele é amputado desde o nascimento, né, Rogerinho? Correto. E o cara hoje joga no Corinthians, vi uns vídeos lá, não tive a oportunidade de ver você jogando pessoalmente, mas fui curioso. Na hora que falaram de você, eu falei, vou clicar lá pra ver. Eu já vi. Meu amigo, o cara faz cada gol, filho do céu. Já tava no estádio lá. Eu não faço um décimo do que ele faz, cara. Não dá. Mas olha só, pra quem não sabe, a gente vai dissecar agora toda a vida do Rogerinho aqui com vocês, no que se refere ao esporte, né, Ale? Trabalho social, o filho dele que também está em conjunto com o pai aí num trabalho social referente à Alteia, que aí é o mundo do Luigi, né, Luigi? E vamos iniciar aí essa batina, bicho. É isso aí. Né, Ale? Já vamos começar. Rogerinho, conta um pouquinho da sua história de vida aí pra gente. Como é que você iniciou o futebol? Como é que foi a tua infância? Conta pra gente um pouquinho da tua vida aí. Cara, na verdade, assim, né, eu costumo falar, né, a minha história é diferente de uma grande maioria. Eu nasci, né, sem a perna esquerda, a probabilidade ali de vir ao mundo, meu pai e minha mãe não sabia. E o que você tinha? Má formação congênita. Má formação congênita. Isso. Tá. Só que na gestação ali, na verdade, assim, nos primeiras pré-natal, eu não sabia que realmente via. E quando eu vi ao mundo, aconteceu o fato, né, de não ter nascido com a perna esquerda. Uau. E ali, na verdade, assim, foi uma surpresa, né? Imagine você com o pai, você com um pai, assim, né, uma mãe, vendo aquilo, né, e tendo aquela notícia ali impactante, né? Mas, graças a Deus, eu digo, né, que a melhor maneira que eles me trataram foi me tratar como uma criança normal, com muito amor.
Não lembrando ali que eu era uma pessoa com tipo de deficiência, um PCD, mas sim uma pessoa normal aos olhos deles. Isso foi muito importante para o meu crescimento, evolução. Comecei a andar apenas com 5 anos de idade. Então, Marcelo, era uma briga lá em casa que todo mundo queria pegar o Rogerinho. Todo mundo queria estar com o Rogerinho para cima e para baixo, fosse na padaria, fosse em algum lugar. Aí eles queriam estar ali, porque não tinha como andar, né? Então, achava ali que interessante. E eu moro na cidade de Mogi das Cruzes até hoje, né? Nascido e criado lá. E aí um belo dia, meu pai foi até a padaria, próximo à minha casa, me levando no colo, né? E lá ele se deparou com uma pessoa, um amigo dele, que não tinha conhecimento. E aí ele disse se eu não tinha um par de muletas, né? Algo tão simples, né? Mas naquele momento não tinha. E aí esse cara ficou sabendo que eu não tinha. Você tinha quantos anos? 5 anos de idade. 5. Primeiro par de muletas Primeiro com par 5 de... anos. Isso, exato. Essa história toda que eu tô contando pra vocês, né? Anos depois, né? Que eu me tornei um atleta realmente, que daí os tios me começou... Eu fui entender como que era a minha história lá atrás, que eu queria saber um pouco mais. E aí, cara, foi incrível aquele momento, porque, tipo assim, ali a gente pôde ter a liberdade. Muitos de vocês aí que estão nos assistindo aí hoje, né? Se depara com uma situação pequena e você não sabe o quanto é importante você ter a liberdade de poder andar, de poder de caminhar, de poder estar ali, Sozinho, né? Sozinho, exatamente, né? É. Então, assim, aí isso foi muito importante pra minha vida. E meu pai e minha mãe, eles sempre tinham ditado, Luiz, que pra ser alguém na vida teria que estudar. Boa. Pra ser alguém na vida teria que estudar, independente da sua limitação ou não. Exato. Então, isso foi sempre importante, né? Então, assim, e meu pai, hoje ele é motorista de ônibus aposentado, minha mãe é dona de casa, estudou até a 4ª série. Ali não existia um manual, né? Não existia um podcast como esse que a gente podia trazer informação Sim, era para as bem pessoas, diferente. né? Estamos falando de anos lá atrás, né? Eu sou novinho aqui, né? Só velho no RG, né? E, cara, isso foi importante. E aí, a primeira briga, assim, num sentido positivo, foi que meu pai foi me matricular. Chegando nessa escola, ele levou todos os documentos, né? Minha irmã já estudava lá, ela é 2 anos mais velha, né? Ela já estudava lá. É uma escola muito próxima de casa. Dava 10 minutos de carro, então assim, era muito fácil. E aí, quando meu pai deixou todos os documentos, ele chegou e falou a palavra-chave, né? Que deu ruim. Ele falou assim, mas meu filho é PCD. E aí o diretor falou, não, infelizmente aqui nessa escola a gente não pode aceitar ele. Ai, ai, ai. Né? Ia abraçar uma bronca, né? Ia, não ia? Ia Ia abraçar ser bom, né? desse Ia, tamanho, assim, ó. Ia crescer. Ia abraçar, bicho. E até hoje, assim, eu tenho um entendimento, Ale, que tipo assim, né, eu entendo o lado dele. A escola, o nível as salas de aulas ficavam no mesmo nível da rua. Então, quando eu chegava da rua, né, daí entrava na sala de aula, era no mesmo nível. Só que a hora melhor, a hora do intervalo, né, tenho certeza que o Marcelo adorava o intervalo, né? Recreio. Recreio, exatamente. Hoje mudou, né, intervalo. Hoje mudou, agora é intervalo. Recreio. E ali, cara, aí o diretor falou, não, por quê? Tinha 2 lances de escadas que mais ou menos davam uns 80 degraus Uau. lá. Então ele tinha preocupação realmente, deu ali, né, com 7 anos de idade, descer as escadas e acontecer uma fatalidade, Sim. né? Então, assim, ele estava preservando realmente a minha integridade. Porém, o que acontece? Meu pai falou, não, ele tem que estudar. Aí, assinei meu primeiro contrato, hein? Aí, galera, tem que ler as letrinhas lá do contrato. Qual que era o contrato? Na verdade, né? Eu falo contrato, né? Considerando para os dias de hoje, né? Eu não poderia participar do intervalo, do recreio. Caramba, bicho. Imagine Como é que vocês, pode uma criança? com Você 7 anos de idade, Vendo teus amigos lá e você Isso, nada. aí já não é inclusão, né? Porque assim, estão separando ele Você do vê, normal. você do vê, normal, você vê, né, Luiz, um detalhe dentro de uma escola, 7 anos, a falta de inclusão Não, de e brincar com os hoje em amigos, cara. dia a escola tem que ter rampas, se não for escada rampa, acessibilidade. pra alguém com cadeira de roda ou alguém amputado todos. poder descer. Tem que ter... Mas quanto O tempo atrás elevador, isso? né? Só pra você entender. Isso nós estamos Quantos falando, tô com 44 hoje, com vitalidade de 30, né, galera? 37. Você tá bem mesmo pra 44? Pô. Tá bem pra Bem caramba. pra caramba. Pô. E aí, Tava há 37 anos atrás. exatamente. Tinha Então, assim, nada não tinha sobre nada. PCD, Não cara. tinha nada. Nenhuma, nem Nada, internet, essas coisas assim, a gente poderia falar. E aí, cara, poxa, aí você chega numa sala de aula. Aí, voltando um pouquinho antes de ir pra escola, isso que foi muito importante também, os pais. Eu digo a sabedoria dos pais é muito importante Sim. na condução de cada filho. Falei pra vocês, meu pai motorista de ônibus, minha mãe dona de casa, então assim, não teve ninguém, nenhuma psicóloga, nenhum assistente social, não teve nenhum educador que chegou lá e falou, toma esse manual aqui, ó, de como lidar os primeiros passos com uma pessoa deficiente, um PCD. E quando eu comecei a andar de muletas lá no meu bairro, eu comecei a ter contato com outras crianças.
Então, às vezes, era normal eu sair na rua e voltar chorando, porque, tipo assim, era algo diferente para aquela sociedade, para aquele bairro. Uma pessoa com uma amputação, né, sem uma perna. Não era normal a pessoa, outra criança olhar e falar assim, nossa, mas cadê sua perna? Então, várias crianças vinham perguntar, cadê sua perna? Ah, você é um saci. Ah, você é um aleijadinho. Cara, me chamasse de aleijadinho, eu saía de onde eu tava, ia pra dentro do meu quarto. E lá eu morava numa casa, era engraçado, né? A minha casa tinha 3 cômodos. Quarto do meu pai e da minha mãe. Uma sala que era desse tamanho aqui. Que era o nós seu quarto. estamos. Não, não era quarto, não. Era quarto Não, mas que era o seu quarto. quarto compartilhado pra 3. Eu já Quarto- passei por isso. Quarto e sala. Eu já sei o que é isso. também, Quarto e eu sala. Uma E aí- salinha com uma caminha no canto encostada na Isso, parede. E aí aham. uma cortina Uma separando cortina, ali. É né? isso aí. E a cozinha e o banheiro era fora da casa. E aí, eu saía pra brincar e tinha um corredorzinho, não tinha nem garagem na frente, tinha um Aham. corredorzinho e minha mãe sempre levava ali para as crianças que chamavam pra gente brincar, ele brincava. E aí, naqueles momentos de dificuldade, eu voltava pra dentro de casa e eu falava pra minha mãe o que acontecia. Uhum. E eu via que ela se emocionava com aquilo, no sentido, né, poxa, que tristeza. Ah, dói muito. Né? E aí, quando eu fui pra escola, ela falou uma coisa muito importante. Ela falou, filho, quando você chegar na escola, as crianças vão te olhar e vão falar coisas, mas você vai lembrar que você não é nada daquilo que elas estão falando. Boa. Ela não falou assim, Lê, olha, filho, quando chegar lá, eles vão falar, você é um saci. Tem mãe que fala, né? Tem mãe que, né, Aham. que é normal, a conduta de cada um. Ela não falou nada Ela disso. te preparou, né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei na escola com a minha irmã foi pra outra sala, tal. Cheguei lá, entrei na sala de aula, as crianças, eu lembro até hoje, as crianças começaram a perguntar. E aí eu falava que não e não. São crianças, né? É porque aguça a curiosidade, né? Com Rogério? Só que certeza. assim, é uma coisa que deve ser Puxa. falada, a própria escola deve ir na sala antes e, Preparado, ó, né? gente, tem um amiguinho que ele é Vai deficiente, não deve conversar se aqui com zoar, a gente. não deve se Isso, zoar, é isso entendeu? aí. Ele Correto seria isso. Isso Não, aconteceu exatamente, comigo, eu vou certinho, contar no Luigi. segundo ponto, numa outra situação. É. E aí, cheguei na sala de aula, tal, aconteceu aquele alvoroço, tal. Primeiro dia, na hora do intervalo, uma professora me tirou, me colocou numa mesa igual a essa, e lá eu fiquei sozinho, ela falou, vou buscar um prato de comida pra você, né? A merenda. Uhum. E aí as crianças passavam aqui na frente do céu. Passava, todas as E te salas olhava. passavam. E olhava. E eu ficava lá, parecia que eu tinha feito algum crime, alguma coisa, alguma Aham. situação. Não, e pior que tinha isso quando a gente era moleque, lembra? Quando a gente aprontava, a gente ficava Ia de pra castigo. Não, e detenção. muitas vezes ficava dentro da sala de aula. Então, é detenção. É a detenção. E aí, todo Não dia é? você tava de detenção. Primeiro dia, mesma coisa. Não Segundo fez nada de errado, Não tem tá na nada de errado, detenção. tava de detenção. Primeiro dia, segundo, terceiro dia. Aí no quarto dia, cara, aí eu montei uma estratégia, eu me revoltei. Quarto dia, eu falei, Luigi, quando a professora Trouxe o pratinho. for buscar, Dá uma quando ela fuga for aqui, meu. buscar, eu vou descer as escadas. As escadas ficavam aqui na frente. Porque você escutava o barulho do intervalo. Uhum. Só pra você ter ideia, na escola que eu estudava, eram 22 salas. Imagina naquela época era com 40, 45. Era. Lembro. É muita gente, é Era. muito Nossa. barulho. A gente faz uma Reflexão. viagem né? no tempo agora, É. né, cara? Não é? Nossa sala tinha 30, 40 moleque. Não cara. era? Ele Deve ser o falando, mínimo. eu já É mesmo lembrei lá do mesmo. Álvares de Azevedo, e inclusive sobre isso aí, viu, Rogerinho? Não me lembro de ter espaço para PCD. E Era qual só PCD que você lembra? Era só escadaria. E qual Eram e- 2 andares ainda. Porque naquela época já era PCD, né, de milhões Só- de anos, né, de anos. Sim. Sim, só que era escondido, né, meu? Na verdade ficava Tinha muita- dentro de casa, porque se gerava várias coisas, né? Eu lembro Exatamente. que a sua mãe fez um pecado, não sei o quê. É, isso aí, jogava a culpa nos pais. Isso, várias coisas. E aí, cara, eu montei essa estratégia. Queria ter uma câmera igual a essa nossa aqui hoje, pra ver a situação da professora, né? Nada contra ela. Mas imagina ela, cara, na hora que ela saiu, ela voltou e olhou pra mesa e, Cadê o Rogerinho? cadê o PCD? Cadê o deficiente? Sumiu. Eu desci as escadas e lá eu vi tudo aquilo que eu não tinha conhecimento. E Que você era. desceu de boa. 80 boa. degraus, de boa. Desci rapidinho, olhei lá, vi as crianças na minha sala brincando, correndo, e já um aos outros olhando diferente, mas pra mim foi natural. E Descer você as nunca escadas. caiu, né? Não. E aí desci as escadas. Aí, resumindo, naquele dia, todo dia meu pai me buscava pra ir embora. E eu e minha irmã, fomos parar na diretoria, Nossa, que horrível, né? né? Fomos parar Imagina a na diretoria. cena na diretoria. Teu filho foi pro recreio. Exatamente, desceu as escadas e eu vi lá realmente. Deus, Eu vi aquela Deus, discussão. Foi pro recreio. E eu vi aquela discussão, cara. Daí eu falei pro meu Caraca, pai, eu bicho. falei, ó, pra mim estudar eu quero ser uma criança normal. Claro. Eu quero ter.
E aí meu pai viu aquela situação, assinou ali o contrato. Falei pra vocês ali que se eu caísse, a responsabilidade era dele, né? E aí quando você Isso dá, não existe nunca. Nossa, eu aqui o advogado. Não, mas naquela época, né? É. O pai dele, mas- cara, ó, dentro da. Olha que interessante isso. Dentro da humildade do seu pai, que era motorista de ônibus, Aham. não tinha nenhum conhecimento jurídico Nada. naquele momento. O que ele fez, cara? Ele foi pai. Ele Foi falou: ó, pai. se cair, a bronca é minha. Deixa o meu Exato. filho se divertir. Exatamente. isso Olha aí. isso, velho. É isso aí. Né? Que puta atitude, cara. Então Isso é ali foi doido. o meu começo na escola, e aí depois disso, né, fui crescendo, comecei a jogar bola na rua com as crianças, daí a diversidade, tipo assim, dias ruins, né, de preconceito, de bullying, e aí dias voltava pra dentro de casa, Uhum. mas eu não me aceitava, tipo assim, eu ia pra escola, ia pra brincar na rua, mas se eu fosse numa quermesse na época e tivesse um outro PCD, seja amputado, eu queria ir embora. Se eu fosse com você no rolê, eu ia falar, ó, vambora. Aí eu falei, mas tá legal aqui e tal, Ah, não. você ficava mal quando você via outro. Eu tinha esse bloqueio. Sério? É, meu, até os 20 anos de idade eu tinha esse bloqueio na minha mente. Se eu fosse num rolê e tivesse outro, eu queria ir embora, Lê, vambora. Que. Mas, E eu não Rogério, co- pode te fazer uma pergunta? Claro. Explica pra gente esse lance do, puta, vou embora do rolê, porque a gente pode, né, Ale, tá diante aqui de uma galera de PCD assistindo a gente, amputado, Sim. pode estar passando por isso. O que Outras passava na pessoas, sua né, cabeça, deve ser. cara? Boa pergunta isso. Na Será minha que o cara vai ouvir e falar, meu, quem tá falando isso é o Rogerinho R9. Eu vou ouvir esse cara, bicho. Na minha cabeça era o quê? As pessoas tinham um tipo de preconceito. Um exemplo, eu entrava no ônibus, todo mundo queria ceder o lugar, que era natural, né? Uhum. Até hoje acontece isso. Mas eu me sentia assim, uma pessoa despreparada daquela situação. Eu falei, caramba, mano. Uma pessoa pede, eu entrava no ônibus, o pessoal, senta Do aqui, ó. nada. Aí às vezes falava um termo, tipo, senta aqui, ô coitadinho, ô aleijadinho. E eu não era aquela pessoa. Uhum. Então eu já ficava já chateado com aquilo. Tá. Quando eu ia num rolê, em algum lugar, e visse outra pessoa com deficiência, olha o meu olhar. Eu olhava assim e falei, caramba, se as pessoas já, quando eu chego, já começam a me olhar, agora tem duas pessoas PCD. Você se sente diferente, né? dos Exatamente, outros. sentia diferente. Não Tá. era aquela assim. Principalmente na época da adolescência, se fosse A na mão- gente tava conversando esses dias na casa do Marcelo, um negócio mais ou menos assim. Ok. Eu tô lá, eu ando assim, normal, meu. Quem olha não fala, não, ele tem autismo. Agora viu eu colocar o cordão Aí do muda. autismo. É. Aí vem, tudo bem com você? Já não dá pra gente falar, né? Aí eu olho assim, meu, você tá achando que eu sou um bebê? Não é possível. Coloquei o cordão aqui, ó, que eu até ando com ele sempre, ó. Coloquei o cordão, aí vem os Transforma. vendedores das lojas. Tudo bem com você? Tá muito barulho pra você aqui na loja? Quer sair? Ô, meu, calma aí. Então, assim, Então, assim, a gente se sente diferente, é verdade. essa é diferente. Então Na aí loja. eu tinha esse bloqueio. E aí, eu fui crescendo, né? Continuei estudando, nunca, né? Sempre tendo boas notas, tal, e indo. Saía, às vezes não, e naquela preocupação e tal. E aí, com uns 20 anos de idade, eu descobri o futebol de amputados. Na verdade, Aos 20. o professor Ronaldo, na verdade, né? Ele é do SESI, ele é paraolímpico, né? Do vôlei. E aí ele me parou na cidade e ele falou, você não quer fazer parte do meu projeto? Eu tenho um projeto lá que é o vôlei sentado. Aí eu olhei pra ele assim, falei, vôlei, né? Aí já veio na cabeça, Marcelo, vôlei? Aí, sentado. Eu já tinha, né? Lembra? Já não Aham. gostava de mim, assim, no sentido assim, né? Das pessoas ficarem me olhando. Eu falei, caramba, de pé as pessoas já me olham, agora eu vou estar Mas sentado. Aí, meu, vai ser um desespero. Aham. Aí eu falei, não. Eu gosto de jogar futebol. Falei assim, futebol. Do lance do futebol, só voltando um pouquinho. Na época da escola, você jogava na quadra com os moleques? Pra caramba. é? Aí, tipo Aí assim. você voava já. né? Aí, tipo assim, na escola, voltando, na escola eu comecei ali a ter o contato. Aí, tipo assim, Aqueles campeonatos de interclasse. aí eu comecei o que acontece. Aí eu tive, na quinta série, começou as atividades de educação física, certo? Certo. Aí tive um professor lá que foi fundamental. Esse professor, o professor Almir, ele fazia várias modalidades e o principal era handball, Tá. o dele. E aí ele me colocou, incluiu. Ele ia na sala e falou, não, dá pra você fazer isso e tal. Futebol eu já jogava na rua. E aí comecei a jogar ali. Aí nos interclasses comecei a jogar. Aí ele montou uma clínica de handball à tarde, Legal, bicho. que era coisa novidade. Aí todo mundo, meus amigos, começou a ir, masculino e feminino. Aí eu fui, cheguei lá na quadra, lá sentei. E na época eu não usava uma muleta igual essa, né, sofisticada. Eu usava a muleta aqui embaixo, Aquela que apoia. axilar. Uhum. E aquilo pra mim era a Ferrari, era a melhor muleta que eu tinha, né? Uhum. Colocar. E aí eu consegui andar com as duas e com uma só também. E aí ele falou assim, eu tava com as duas, ele falou, você consegue bater a bola usando uma muleta só? Eu consigo. Aí ele pegou assim, né? Aí deu a bola, tal. Você consegue correr? Eu falei, consigo. Aí ele, então
vem fazer parte aqui do handball. Mano, foi demais, mano. Porque daí eu comecei a fazer parte, você até arrepia. Comecei a fazer parte ali daquele momento, tá ligado? Que eu era o único PCD dentro da escola e jogando. Aí, tipo assim, não tinha mais a Penny nem a Doc, todo mundo já me conhecia. Aí tinha estratégia. Aí, tipo, jogava lá masculino contra feminino. Aí o professor falava assim, ó, Rogério, na hora de defender, você não vem aqui na linha pontilhada. Você vai ficar aqui na banheira. Eu já era banheira lá, galera. Já tinha. Já sabia que eu era. E aí eu ficava lá, certo? Aí eu ficava lá. Qual que era a estratégia? E tinha 2 caras que foram os melhores jogadores, assim, por anos lá da escola. Era o Fábio e o Daniel. Os caras, mano, era monstro no negócio. O time era bom, mas os caras, mano, você queria os caras. Os caras queriam. Os caras tomavam a bola, lançava pra mim na minha mão, direcionamento, certo? Eu só tinha que receber a bola. Recebia a bola, tinha 2 coisas pra fazer. Ou eu finalizava, ou jogava pro alto pros pivô vir e bal. Aí começamos a treinar. Ele foi e comprou uma briga com a Secretaria da Educação, certo? Porque daí ele me matriculou pra jogar os jogos interescolares. Nem interclasse, interescolas. Eu era o único PCD Hoje jogando. tem lá nas Hoje é normal, né? Aí o que acontece? Eu era o único PCD jogando. Pensa, na hora que chegou na discussão na mesa, os caras, não, você tá louco, vai colocar o cara lá de muleta pra jogar. E é jogo trucado, né? Tipo assim, handball ali. Tem contato. Contato direto. Era mais uma preocupação do que um preconceito, né? Sim, exatamente. Os caras ficavam lá. Aí ele falou, não, na estreia eu vou contar pra vocês, vocês vão ver por que não vai ter problema. Vocês vão entender quem é o E Rogerinho. eu não ia jogar também o tempo lá, nem lembro mais quanto que é o tempo, mas tipo 20 por 20, eu não ia jogar o tempo todo, né? Cara, foi muito bacana. Começou lá e a escola, na época, né? Era lotado o ginásio, né? Todo mundo ia, né? Todo mundo ia. Nossa, era atração, imagina, na hora lá. Todo mundo aqui marcando, os 2 times, né? E eu aqui na banheira. Aí eu pegava a bola, só distribuía. Aí quando voltava o meu time pra atacar, que era contra eles, eu saía da muvuca, ficava tipo mais pra trás, só pra receber a bola. Então assim, foi um momento assim, que marcou uma geração, né, o professor. E aí futsal, joguei pra caramba, interclasse e tal, fui crescendo. E aí quando eu falei pra vocês que eu descobri o futebol de amputados, que foi através desse professor, Graças a Deus, né? foi o divisor de águas. Sim. E veio pro Corinthians ainda. Pro nosso Corinthians. Esse cara mudou minha vida. Porque eu fui conhecer o projeto dele, eu dei uma oportunidade de me conhecer realmente, de conhecer o projeto Vôlei Sentado. E quando eu chego uma semana depois no local de treinamento, no ginásio, eu vejo lá 8 PCDs, né? E o vôlei ele pode jogar sendo amputado ou com paralisia, né? Então tem essa mescla. E aí quando eu cheguei lá, vi 3 caras amputados, assim como eu. E aí eu fui conhecer a história dos caras. O professor apresentou cada um. Um foi acidente de moto, o outro teve uma doença, tava ali praticando tal. Saía, tinha sua vida e tal. Falei, poxa, peraí, vamos lá. É mesmo? O que eu tô fazendo aqui, esse bloqueio? Eu não posso ter esse bloqueio. É isso aí. E aí, na outra semana, eu já fui treinar e tal. E aí, esse professor fez algo brilhante na minha vida, que ele foi 4 meses depois daquilo lá, foi em 2001. Ele me levou pro Rio de Janeiro, na Andef, em Niterói, para conhecer realmente futebol de amputados. E naquela época já existia a seleção brasileira. E tinha um campeonato que era o único campeonato que tinha, que era o Campeonato Brasileiro. E aí reunia lá 10 times do Brasil, na época, né? E quem não tinha time, assim como eu, né? Porque daí tinha um projeto, era o vôlei. Você jogava em outros times. Então eu chegava lá, tipo, fazer uma inscrição. Ó, tem 7 caras aqui. Pode ir. Eu quero. Tipo assim, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, realmente eu vi algo assim, extraordinário. Eu vi lá quase 100 pessoas amputadas, jogando de muleta, de igual para igual. Goleiros são amputados de um dos braços, fazendo defesas, fazendo jogadas, né? E aí, quando eu estreiei, realmente eu fui ver, Marcelo, que eu tava de igual para você. Você tinha uma muleta, eu também tinha uma deficiência ali, e na hora de jogar era todo mundo igual. Não tinha pena, não tinha dó, não tinha, não vamos deixar ou não vamos. Era ali. Tá. E ali realmente eu decidi realmente mudar a minha vida. Eu comecei a ter outros tipos de comportamento, eu já me aceitava mais, eu já tinha um pouquinho mais de entendimento quando eu entrasse no ônibus, que as pessoas vinham. Lógico que tinha dias ruins, como todos nós temos, mas eu me aceitava mais. Eu comecei a dedicar. Através desse professor, eu entendi, para você se tornar um atleta, você teria que ter foco, dedicação, disciplina, abdicar de algumas situações que você ia ter, certo? E aí eu comecei durante 4 ou 5 anos ali fazer o vôlei, vamos dizer assim, 100% de treinamento, e o futebol era só uma resenha, né? Porque o foco dele era o vôlei. E aí eu vi, poxa, para mim se tornar um atleta, de realizar meu sonho de ser um jogador da seleção brasileira, eu teria que focar. E aí, durante esses anos que eu caminhei, né, jogando em vários times, eu montaram um time em São Vicente, em 2006, que era próximo a Mogi, né, tipo, de ônibus, dava 2, 3 horas, e lá realmente os caras treinavam futebol.
Aí eu falei, meu, eu preciso treinar futebol, eu preciso treinar mais com caras, né? Não posso mais fazer os dois. Aí eu agradeci o professor Ronaldo, fui pra São Vicente em 2006, 2 anos lá jogando com os caras. Nosso time era ruim pra caramba, mas eu tava feliz pra caramba que tava jogando. E sempre, de 2001, eu sempre fazendo gols. E o futebol sempre no seu caminho, né? Você percebeu? Exatamente. Eu tô te ouvindo aí, sempre o futebol tá ali, Futebol cara. foi na veia, né? Desde criança. E desde 2001 fazendo gols, sendo destaque. E aí comecei para os jogos, o pessoal falava, ó, você é o futuro da seleção, ó, um dia você vai estar lá, não desiste. Os caras que eram referência da modalidade. Que daí eu fui estudar, eu falei assim, pô, quem são os caras da seleção? Pô, o Marcelão, o Alexandre e tal. Daí eu fui olhar os caras jogar. Aí falei, pô, eu quero estar lá. E aí deu certo. Em 2009 fui convocado para a seleção brasileira. Desse time meu, né, que não ganhava nada, eu e o goleiro, que é o Wagner, que tá comigo até hoje, né? Aí a gente foi convocado para a seleção brasileira para jogar na Argentina, a Copa América, a primeira edição da Copa América, na Argentina. Em 2009. 2009. Aí quando fala seleção brasileira, pessoal que está assistindo aí, pô, aí é a glória, né? Aí vem ó, o sucesso, a fama, o dinheiro, né? Vem tudo. Aí, Luiz, tem uma história bem bacana, né? E o Wagner, ele nasceu também com uma formação congênita e é goleiro. Tem a mesma idade que eu. Tá. E aí, cara, fomos convocados. Na época lá, não tinha, né, celular igual tem hoje assim, né? Aí a gente foi convocado por e-mail, né? Convocação por e-mail. Chegou e-mail lá e tal. Beleza. Chegou o belo dia, a gente treinou com a seleção, 2 fases de treinamento. Uma foi no Rio de Janeiro, outra foi em Goiânia, né? A gente foi pra lá de ônibus, tá? Em ambos os lugares. E aí, a gente chegou o momento de viajar para a Copa América. A coordenação da seleção, né? Antigamente não tinha confederação, era uma associação. Ela convocou a gente para ir para Maringá, para se encontrar com os demais atletas lá. E de Maringá a gente viajar para Argentina. Aí, rapaziada, se liga. Encontrei com o Wagner morava na Praia Grande, morava em Mogi. Encontrei com ele lá na Barra Funda para pegar o ônibus pra ir pra Maringá. Tô lá com ele, nós estamos na resenha aqui e tal, né? Antes de embarcar. Aí eu cheguei e falei assim, ô Wagner, cara, eu nunca viajei pra fora do Brasil, mas falaram pra mim que as viagens internacionais é no aeroporto de Guarulhos, que é aqui perto. O que a gente vai fazer lá em Maringá? Aí ele é muito inteligente, né? Aí ele falou assim, cara, você não estudou geografia? Eu falei, eu não, gostava de matemática. Né? Aí ele falou assim, Maringá é perto da Argentina, então o voo é menor. Eu falei, agora entendi, né? Menos tempo, né? Pô, mas legal, né? Vambora. Aí fomos embora. Chegamos lá em Maringá, encontramos com os caras que já conhecia, né? De outros times e tal, resenha, tal, né? Aí fomos para um hotelzinho lá, 2 estrelas, top demais. De manhã, assim, durante o dia, tinha um movimento no saguão lá que era um sobe e desce nas escadas. Você já entendeu o que é, né? E durante a noite nós dormia lá também. Ficamos lá uma noite, não entendíamos nada. Aquele movimento no saguão lá que subia e descia, né? E tal. E aí a gente tava lá, muito feliz. E eu tava feliz com aquela situação, sabe? Tipo assim, poxa, agora eu cheguei na seleção brasileira, pô, realizando meu sonho, sonho da minha família, né? Da minha mãe. Nunca mais minha mãe vai ver chorar por uma situação, né, de preconceito. E aí, beleza. Aí chegou lá, de noite, entregaram os kits, cara. Os kits antigamente, eu vou falar aqui ó, da minha concorrente, hein? Mas hoje sou Adidas, hein? Obrigado a Adidas que me patrocina. Recebi um kit da Nike, né? Antigamente era a CBF que dava os uniformes da seleção. E eu nunca tinha usado nada original na época, né? Tipo assim, né? Aí fiquei mó feliz, aí o Wagner e tal, naquela êxtase lá. Aí no outro dia acordamos cedo, 2 vans para pegar a gente, né? Colocou a gente e tal, tá eu, o Wagner e os caras. Mas aí o Wagner era mais íntimo, né? Aí eu falei, Wagner, e agora? Pô, você não entendeu? Agora eles vão levar a gente pro aeroporto, né? Aí eu falei, legal, né? Aí, pá, chegamos na rodoviária, lá de Maringá. Falei, ô, Wagner, mas nós chegamos aqui ontem, mano. Esse ônibus tem asa? Tipo, não entendi, né? Aí, ô, mano, você é cabeção, mano. Ô, a gente vai pegar um ônibus aqui, esse ônibus vai levar a gente dentro do aeroporto. Ô, esse Wagner tem uma lábia, hein, bicho? E esse, ó, ele falou, você nunca assistiu televisão, não? Não é assim? Seleção brasileira para o ônibus, do lado do avião, e você sobe a escadinha e ó, bora viajar. Vai embora. Aí eu falei, é mesmo, você é inteligente. Aí tamo lá na resenha, Você é tal, inteligente. tal. Tamo lá na resenha, Esse tal. Wagner, bicho. Aí, mano, se liga. Aí daqui a pouco, para um busão assim, ó, grandão. Cruzeiro Del Norte. 2 andares, busão. Bonitão, assim. Várias bandeirinhas. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, tudinho lá. Só pra levar pro aeroporto. Não, se liga. Aí chega o staff lá da seleção brasileira e fala, se reúne, fizemos ciclo, ó, galera, chegou um grande momento, nosso, tal. Espero que estejam todos felizes, né? Lembro até hoje. Ele falou assim, ó, é o seguinte, isso aqui é o nosso transporte
pode ficar tranquilo. Esse ônibus vai levar a gente até a Argentina. Tem comida, tem bebida à vontade e tal. Serão apenas só 32 horas de viagem. Nossa e Senhora. pode ficar tranquilo. Aí eu olhei assim, Luiz. Bota o nome pra você, Alexandre. Pro Wagner. Ô, Wagner, e eu que sou burro, né, mano? Tchau. Você não pode ser O marketing, Wagner, não pode ser nada, cara. mas uma coisa o Wagner é comercial, que ele é bom de lábio, viu? E a autoestima dele é fortíssima, né, cara? Demais. Mano, ele vai indo, né? Mas aí, sabe Relaxa. essa ideia? Esse aí é um momento de descontrair, de resenha, né? Que marcou, né? Realmente. Mas enfim, a gente foi pra lá, fomos de ônibus, passamos toda a dificuldade e tal. E o principal, tava feliz, mano. Tava feliz que eu tava representando uma seleção, tava representando, né, a minha família, o meu sonho de se tornar um atleta. Chegamos lá, a gente fez uma boa competição, eu, o Wagner e a seleção. O Brasil foi campeão, eu fui o Opa! artilheiro. Quantas seleções Né? tinham? Na época lá começou com 4 seleções, Tá. né? Hoje nós jogamos a Copa América com 12. 12. É. De lá pra cá, quantas convocações você teve? Todas você Todas, foi? todas. Quantos gols? Gols na seleção? É. Eu tenho 93. Caraca, bicho. O cara tem mais de 600 gols na carreira. Você não- 600, Só na seleção, 691. Olha lá, já vai chegar nos 700. Forte. Forte. E aí, cara, resumindo, voltei para Mogi, muito feliz, campeão, artilheiro. E o Wagner tá com você ainda hoje? Tá, o Wagner. Ele que cuida do comercial ali? Não, o Wagner. O Wagner, na verdade, ele continuou lá na equipe lá, ele tá comigo há 4 anos que a gente contratou Legal. ele pro Corinthians, né? Ele tava em outras equipes, né? E aí a gente trouxe ele pro Corinthians. E aí eu voltei pra Mogi durante 8 anos que eu falei pra vocês, comecei em 2001, fui em 2009 pra seleção. Aí eu fui entender realmente as dificuldades da pessoa com deficiência, tava dentro de casa com depressão, com falta de formação, falta de isso aí. conhecimento. Aí eu resolvi montar um projeto social. E Mogi, aí eu falei, pô, Mogi é uma cidade grande, poxa, pra mim sair de Mogi pra mim em São Vicente treinar todo sábado, pô, legal, mas, meu, quantas pessoas estão dentro de casa? E aí eu já conhecia 2 pessoas em Mogi, né, de outras pessoas falarem. Eu fui atrás desses caras, falei pra eles, olha, eu não prometo dinheiro, não prometo fama, não prometo sucesso, mas eu prometo que eu vou transformar a sua vida. Você vai ser exemplo pra sua casa, exemplo pra sociedade. Tá? A fim de participar do futebol em amputados, a modalidade é isso e tal. E aí os caras abraçaram a ideia, conheci o prefeito da cidade, fui homenageado, pedi pra ele, pro secretário de esporte, um espaço pra gente treinar, e hoje já são 17 anos que nós fazemos isso, vai pra 17 anos agora, Parabéns. né? Então assim, a gente ajudou a montar aí mais de 10 times no Brasil, ajudamos aí a trazer diretamente mais de 300 atletas pra modalidade. Hoje eu fico muito feliz, sabe, do que começou lá atrás, né, num sonho de ser atleta, se tornou realidade, a gente conseguiu motivar essas pessoas, né, e o principal fato, eu falo assim, eu tenho bastante títulos, mas o maior título que eu tenho são essas vidas que a gente transformou, que a gente conseguiu realmente mudar ali a história dessas pessoas, né, seja ali com conselho, seja ali com uma situação, uma visibilidade, então assim, é isso que a gente vem fazendo até os dias de hoje. O Rogerinho falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante lá. Rogerinho, as pessoas têm que tratar primeiro a mente, né? A Exato. cabeça, que é o principal, acho que vilão, né? Do desenvolvimento, né? Do atleta. Ou da pessoa com deficiência. Então, primeiro é o tratamento psicológico. Depois é o tratamento físico. Você vê porque... que ele na mesma questão, né, de ter um bloqueio, né, até ele se libertar desse bloqueio, foi aí onde a coisa evoluiu de vez, né? E hoje que eu falo por que o nosso projeto é um sucesso hoje, né? Porque os casos praticamente é quase iguais. Hoje a grande maioria que pratica o nosso esportes, 80% foram amputados por acidente de moto. Seja na imprudência, seja ele vítima. Uau. Então assim, aí chegava lá, montei o projeto. E eu montei uma metodologia, montei uma estratégia de como fazer esses caras bem. Então assim, no começo, tinha 3 caras. Aí, pô, o Alexandre não ia. Aí o Marcelo tava lá. Falei, Marcelo, vamos na casa dele lá. Aí a gente ia lá. E não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Tinha uma vontade de fazer. Na luta. E aí mostrava, não vou, vamos. E aí montei um cartãozinho, falei pra vocês 2. Na época era o Washington e o Serginho. Ó, se você vê um PCD, mano, você entrega o cartãozinho, pega o telefone dele. E aí a gente ligava, a gente fazia visita, a gente ia lá e mostrava. E aí eu comecei a ensinar os caras a andar de muleta, aí eu comecei os caras a correr. Não tinha uma bagagem como eu tenho hoje, mas ali eu tinha um pouquinho de experiência. Mas aí lá em Mogi, o que que era? Era um clube, era a prefeitura? Não, na verdade era um espaço espaço cedido, era um espaço cedido público, né? Na verdade de um parceiro, uma empresa privada, né? Que ajudou a gente no começo, depois a gente foi para uma parceria também num espaço da prefeitura. Legal.
E ali a gente começou a trazer esses caras. E aí a gente ia escutar as histórias, né? Aí a esposa do cara falava, ah, não, meu marido não consegue. Ah, meu marido, se ele sai ali, o pessoal fica falando, coitadinho, que não sei o quê. Ah, meu filho é assim, assado. Então, às vezes tinha bloqueio na família, às vezes tinha bloqueio no atleta. Então, assim, aí a gente transformava aquilo, a gente mostrava pra ele que não tinha. E aí a gente começava a treinar. E aí tinha que ter um trabalho em conjunto, né, Rogerinho? Junto com a família também, né? Exatamente. Porque não adianta você E aí preparar eu o cara e ele trazia- chegar em casa. Aí eu trazia a família pra conhecer os Aham. treinos. E aí ali ela começava a ver. E aquilo começou a crescer, Legal, crescer. Em 2 anos de projeto, eu saí de 3 atletas pra 25. Legal, bicho. E aí eu falei assim, poxa, pra escrever no campeonato, a gente precisa escrever 15. Como que eu faço? Aí eu montei 2 times dentro do mesmo projeto. Tá. Aí na época só tinha uma comissão técnica. Por quê? Eu tinha que fazer um trabalho de inclusão. Não podia chegar e falar assim, ah, não, é Sim. só 15 que vai jogar. O cara tinha que ter esse momento de ele ter a participação em campeonatos para conhecer outras histórias. Eu não tô falando de ganhar título, de ser Sim, o alto, sim. de alto rendimento. Eu falava para eles, falei assim, um dia a gente vai ser referência dentro e fora de campo. Exato. É Dentro isso. de campo ganhando títulos e fora de campo ganhando pessoas. Exatamente. E aí a gente conseguiu transformar isso. E aí em 2012, aí eu tive uma sacada em 2011, eu falei, poxa, o calendário da nossa modalidade só tem um brasileiro. Como é que eu vou motivar esses caras para Era isso que eu ia ficar? perguntar agora. Eu tava esperando você falar para perguntar como que tá o Brasil hoje nas questões de campeonatos regionais, estaduais, nacional, Vou te contar. mundial, da Copa América, enfim. Como que tá hoje um amputado assistindo a gente, querendo participar e falar, meu, o que tá acontecendo no futebol de amputados hoje? É só São Paulo? Não, hoje tem Como muita que coisa funciona? boa. Ah, Aí em 2011, eu falei assim, poxa, tem um time em São Vicente que eu comecei, agora eu tô com 2 times aqui. Liguei pro meu amigo lá que me deu a oportunidade, né? Falei, Mário, seguinte, vamos fazer um campeonato paulista? Ele, você tá louco? Como assim, campeonato paulista? Só tem eu e você? Eu falei, não, eu tenho 2 times aqui. Aí tem 2 times aí? Tem, mano. A gente faz um triangular. A gente vai fazer aí a primeira edição aí, se você quiser, e a segunda ano que vem nós faz aqui. Aí já tem dois eventos durante o ano, o brasileiro e o paulista nosso. Falei, Da hora. caramba, meu, legal, o que precisa? Falei, você precisa arrumar aí pra gente aí, que eu penso, a arbitragem, água, premiação se tiver só medalha, né, beleza? E um pão com mortadela, um lanche. Ele, eu faço isso aqui, pô, que não sei o que, tal. Vamos fazer o primeiro aqui. Falei, demorou, vamos fazer aí. Aí, peguei na prefeitura, falei, precisamos jogar lá em São Vicente. Arrumou um transporte, descemos lá com 2 times, já tinha 2 uniformes, tal. Jogamos lá. Primeiro nós perdemos, os caras lá, certo? Aí jogamos em casa, daí no outro ano, fomos indo. E aí eu comecei a montar eventos. aham. E isso foi um campeonato. Aí eu ligava pro Alexandre, que tá tendo um campeonato aí da Vargas, aí, pô, levar meu time pra fazer um jogo de exibição aí. Aí ele falou, pô, bacana, cara, como que é? Eu falei, não, joga society, tal. Isso, pá. Aí ele marcava. Aí eu comecei a ter agenda. Era 4 treinos na época, a gente treinava só uma vez por semana. Então era 4 sábados, Aí certo? sua vida começou a ser isso. Aí eu falei assim, vamos treinar, isso no esporte. Vamos Aham. treinar um dia, outro dia a gente vai fazer evento, outro dia tem uma palestrinha ali e outro dia a gente treina. Então a gente começou a fazer as coisas, a ter, que o atleta tivesse lá empolgação pra ir. E a minha vida circular, eu comecei a trabalhar também. Daí eu trabalhava numa empresa que eu trabalho até hoje eu sou garoto propaganda dessa empresa, mas 26 anos trabalhando na mesma empresa, e eu trabalhava, aí casei, tive filhos, né? Uhum. Enfim, aí tinha minhas 2 vidas, familiar, né? E do futebol. E aí começou a crescer. E aí isso a gente montou o Campeonato Brasileiro, e aí eu fui crescendo como Rogerinho, como atleta, né? Como pessoa, tal. Então você é o precursor do paulista e do brasileiro. Brasileiro Série B. Série B. Você... Daí eu ajudei a montar, na Ah. verdade, assim. O Campeonato Brasileiro Série A já tinha, a Ah. Copa do Brasil iniciou depois, mas não fui eu que fiz. Aí eu comecei a fiz o Campeonato Paulista, montei taças, aí comecei a montar desafios. O que era desafio? Aí eu comecei a saber, pô, tem um time lá em Minas. Aí conheci Bora os lá. caras, falei assim, ó, vamos fazer um desafio aí, São Paulo, Minas. Ali, o que precisa? Aí eu falava o que precisava, fazia lá. Aí a gente ia lá com o time lá, vamos fazer o de volta agora aqui, daqui 3 meses. Aí os caras vinham pra cá, São Paulo, Rio, São Paulo, Paraná. E aí eu comecei a fazer. Aí comecei a ajudar a montar, times. E aí o principal, Alexandre, Luiz, hoje, se a gente colocar uma placa aqui, né, do podcast, vamos montar um time aqui de 15 a 18 anos, Uhum. você vai ter dor de cabeça. Vai vir muita criança, vai vir muito adolescente. Concorda? Uhum. Se você colocar de PCD, você vai ter que ir lá e começar a pescar Tem para que buscar pescar. as pessoas. Aham. Não vai ter. Certo?
Aí, pra manter esses times, concorda? Sem dinheiro. Não tinha dinheiro. O esporte para pessoa com deficiência no Brasil, infelizmente, são para poucos. Não tem a gente fala Não investimento. muito tem disso, né? apoio nenhum. Não a tem gente já apoio. Isso é um fala assunto muito. que a gente fala direto. Não é? cara. Então, assim, isso na minha modalidade, seja em outras modalidades, é a mesma discussão, é os mesmos problemas. Só que eu falei para esses caras, vocês têm que motivar esses caras para você ter um time. Você não pode esperar só o Campeonato Brasileiro ou um desafio que a gente fizer. Pô, vai na sua cidade, faz um evento, faz uma coisa, coloca um horário. Então eu passava ali a minha metodologia para esses caras. E falei assim, porque tipo assim, você depende do outro atleta. Imagina na hora do coletivo Sim. lá, só tiver 3 caras. Ah, não vou, hoje não dá, não sei o quê. Aí você vai desmotivar os outros caras. Aí os caras começaram a pegar a essência do negócio. E aí começou a dar certo. Hoje, a modalidade, né, no Brasil, a gente ajudou a montar, na minha gestão, de 2015 a 2019, eu ajudei a montar mais de 10 times no Brasil. A gente criou o Campeonato Brasileiro Série B. Por quê? Graças a Deus, a Série A tinha 12 e tinha mais times querendo. Como é que a gente ia fazer? Então a gente começou a fazer essa rotatividade, Campeonato Brasileiro Série B. Montei as taças, taça da cidade de Mogi, taça da cidade de Ourinhos, taça da cidade de Santos. O desafio, torneio de superação, fui colocando mais eventos durante o calendário, durante o ano, para que as equipes se programassem e o principal, para que os atletas fazessem o que eles mais gostam, que era jogar. Caramba. Porque esses caras não jogavam durante a semana no futebol seu aí, no futebol dele. Eles esperavam a semana para jogar no projeto. Então a gente tem que fazer o quê? Motivar esses caras a fazerem algo. E aí eu montei esses times aí, esses torneios para que motivassem. E aí você abraçou, né, essa questão psicológica de não deixar a fogueira baixar, né, no sentido que, tive a primeira conversa com o cara. Eu não posso chamar ele agora para jogar bola daqui 3 meses. Não. O cara vai desmotivar. Aí tinha ali aquela Então, ligação. Aí você vem, E traga o cara pra todo mim. um trabalho familiar, trabalho Isso. com o deficiente, Aí eu comecei a que cai preparar. naquilo que você falou, trabalhar a cabeça primeiro. Trabalhar a Aí cabeça eu primeiro. comecei a preparar. Antes era eu que te ensinava a andar de muleta. Aham. Aí eu trouxe professor. Aí eu trouxe um professor que é formado. Aham. Aí, mas tem que fazer. Eu falei, não. Meu treino aqui é 3 horas de treino. A gente treinava 3 horas de treino, das 9 ao meio-dia. É. Todo sábado, e até hoje. 1h30 coletivo. Ele disse, você tá doido? 1h30 coletivo. Professor, esses caras não jogam durante a semana. E se o cara faltar um sábado, é 15 dias. E ele E aí, fica doido. Se eu colocar pra jogar aqui, e nós tínhamos lá quantitativo, né, pra jogar, Aham. que a Society são 7 contra 7. Se eu colocar aqui pra jogar só 20 minutos, professor, ele não vai evoluir. É. Então eu mostrava pro professor, tipo assim, que aquilo, meu critério, era certo. Falei, professor, quanto mais ele jogar, mais ele vai se desenvolver com a muleta, ele vai saber mais correr, motivado. ele vai tudo. E É. isso deu certo. A gente foi base da seleção brasileira durante 6 anos. Durante 7, 8 anos, nós ficamos aí ganhando todos os títulos. A gente ficou 98 jogos sem perder. Então, assim, isso mostrou que aquilo que eu tava falando, na prática, né, no papel, na verdade, na prática dava resultado. Aham. E aí deu certo. Deixa eu te perguntar, você, né, claro, joga futebol desde pequenininho, né, mas você teve alguma dificuldade no jogo, uma dificuldade que, aquilo pegou ali, mas com o tempo fui desenvolvendo? Cara, na verdade, a dificuldade que eu tive na infância, quando pequeno, foi quando eu descobri que eu não podia jogar campeonatos oficiais. Tá. Porque um deficiente não pode jogar um campeonato oficial. Sim. Então aquilo me frustrou. Aquilo me deu putz, eu vou treinar pra quê? Um luto, né? Vou treinar pra quê, concorda? Se eu não posso jogar. Aí entra o outro professor, não o Almir, né, que eu jogava handball lá, entrou o professor Edivaldo. Aí o Edivaldo teve uma sacada de inclusão. Esse foi o start, né? Ele chegou e falou assim, ele foi até minha casa e eu não tava indo treinar mais, que eu falei que eu não queria treinar mais. Aí ele falou, por que você não tá treinando? Eu falei, professor, eu queria jogar, não posso jogar. Aí ele, não, volta a treinar. Aí ele convidou 3 times da minha cidade, que tinha escolinhas, e falou. Aí ele preparou aquilo que você falou aqui, de preparar. Aí ele falou assim pro professor, professor, eu quero fazer um torneio, isso, só que eu tenho um atleta, ele é PCD, ele é assim, se assado, eu queria que vocês viessem participar e preparassem seus atletas aí também. Aí os caras comprou a ideia. E isso foi legal. Só que no primeiro dia que eu estreiei, foi chocante, né? Meu time já treinava, então eu já sabia, eu já jogava no ataque. Então, assim, normal ali. Imagine você que nunca me viu, lá com 10, 12 anos. Poxa, e agora? Aí você fala pro Alexandre, e aí? Chega junto, só cerca, não é? Cabeça de criança, né? O que faz?
E aí, então, assim, ali foi legal pra caramba, teve esse momento, assim, né, de tristeza, mas depois foi bom. E hoje eu ando na minha cidade, lá em Mogi, é engraçado. Marquei várias gerações, né? Aí os caras falam, puxa, eu joguei bola com você lá no Campestre. Cara, quantas vezes eu pensei em te derrubar? Eu falei, graças a Deus você não me derrubou, né? Porque ia ter uma frustração, né? Não ia querer jogar mais. Você não né? fez isso? Não faz isso. Então, assim, marcou um monte de gente, sabe? Hoje o seu trabalho social você pega de todas as idades, né? Hoje nós temos lá uma criança de 12 anos de idade. É. A gente resgatou essa criança também, passou por mesmo problema que eu, né? De não se aceitar. Hoje ele virou um popstar. Graças a Deus, o Fernandinho deve estar nos assistindo aí. Oh, bacana. A gente conseguiu transformar a vida dele e da família dele. Legal. E isso eu posso ter propriedade de falar, sim, porque até o ano passado a mãe dele tinha trocado de escola 4 vezes. Tá. Por causa de problemas de bullying e Bullying, preconceito. preconceito. E nós estamos no hoje, ano. hoje é inadmissível, né? E hoje, Não deveria, né? Tá exatamente, acontecendo isso. onde nós estamos hoje? Hoje nós temos tudo. Hoje não dá. Hoje pra fazer isso, a né? pessoa com deficiência é falado dentro da escola, das Claro, faculdades. claro. Então, assim, tem a parte de inclusão importante. Só que tinha aquele desconforto. Mas ainda é muito difícil, né, meu? Ainda tem o desentendimento, a falta de informação, Sim, até mas muitas vezes da própria escola. mas aí pelo menos Graças a Deus hoje, eu não tenho mais esse problema. hoje, assim. Luigi, existe a possibilidade das pessoas conversarem, entendeu? Exato. Então, a questão da inclusão social, que a gente sabe que ainda falta muita coisa, né, Rogerinho? Mas pelo menos aquilo que o Rogerinho passou, de ter que trazer um prato de comida para ele dentro da sala, hoje em dia não é mais possível. Ah, mas ainda tem uma escola Mas, Eu não mas é sei, não. conversado, mas é conversado. Tem lá que dentro, ser, né? Às vezes em escolas Me- Tem umas de escolas municípios cabeçaduras. pequenos ou de lugares, né, mais afastados. Eu Mas aí é falta de acredito que conhecimento, ainda- né, cara? Ah, sim. Porque a lei Assim. garante, né? A lei garante, coisa que na época não Hoje tinha lei, hoje né? tem a amparação. E aí esse menino, ele descobriu, através do Alexandre, outro Alexandre, ele já me conhecia na rede social, foi num lugar, conheceu essa família e viu lá. Só que o Fernandinho, ele desde os 4 anos de idade usa prótese. No meu caso, eu nunca usei prótese. Então ele tava lá de prótese, daí ele viu a história e tal. Aí o Alexandre chegou na família, né? Conheceu a família lá e tal. Pensei, ele pratica algum tipo de esporte? Falei, ele gosta de jogar futebol, mas não pode, né? Tipo, né? Não dá, né? Eu falei, você não conhece o Rogerinho e tal? Eu falei, não. Aí ele mostrou na rede social lá, ele tem um projeto assim, assim, assado. Nossa, encheu Aí ele os já olhos tinha, dele. ele já tinha, né, meu contato. Joga de prótese? Não. A gente joga de muleta, né? Ele andava de prótese, né? Vou explicar pra você. E aí, ligou pra mim, aí eu falei, putz, ô Alexandre, sábado agora a gente entra de férias. E sábado agora a gente entra de férias também, né? Porque tá no final do ano. Aí falou assim, pra família tal. Eu falei, vai lá no sábado. Aí chegou lá. E a gente tem isso aí, isso é normal, isso é coisa que eu já faço. Toda pessoa que vai conhecer o projeto, a gente faz um círculo e todo mundo se apresenta. Ele fala a idade dele, quanto tempo tá no projeto, o que ele fazia antes, como foi a amputação e como tá hoje. É bem rápido. Tá. Aí ele fala lá. Aí se apresentou, daí ele chegou lá, quietinho, né? O menino tinha 11 anos, né? Hoje ele tem 12. E tal. E aí viu lá, tal. Falei pra ele e pra mãe dele naquele dia. Falei assim, a gente vai mudar a vida de vocês, só que preciso saber o que vocês querem pra vida dele. Ele vai ter que usar a muleta. E pelo que você falou, ele só usava prótese. Ele vai aceitar realmente tirar a prótese e ficar ali com uma perna só e andar? Aí na hora, mano, ele falou que sim. Aí, tipo, entramos de férias em janeiro agora, na pré-temporada ele veio. Comprei uma muleta pra ele, o tamanho dele e tal. E ali entra meu filho, né? Trouxe meu filho, né? Pra ajudar esse ano, que ele tinha se formado no ano Qual que é o nome do passado. seu filho? Gustavo. Gustavo. Ah. E aí eu falei, filho, você vai pegar esse menino, você vai ensinar o passo a passo. Você vai fazer isso com ele nos treinos. Tal. E aí comecei a divulgar ele na rede social comigo, nos treinamentos, passo a passo. Quando você falou que você tem que tirar a prótese para andar de muleta, no dia a dia, por quê? Porque isso é bom para... Não. Pra jogar. Não, para jogar só. Pra jogar, Tá. pra jogar. Hoje a prótese, né, no dia a dia, facilita a vida Tá. das pessoas amputadas no dia a dia. Então, Tá. assim, hoje nós temos atletas nossos que ele só usa a muleta pra jogar. Tá. Ele não usa a muleta nem na casa dele. E ele é tão, assim, Entendi. legal que ele deixa, né, Cleitinho e Cavani, deixa a muleta no meu carro, ou deixa lá no seu carro. Os caras não levam pra casa, entendeu? Os caras se adaptam bem. Eu fui uma vez visitar o pessoal do vôlei paralímpico lá de Osasco e eu vi exatamente isso que o Rogerinho tá falando. O pessoal chega lá com a prótese, tira a prótese, E vai entra jogar. pra quadra, joga, volta, põe a prótese. A não ser em outros casos lá, por exemplo, que de um atleta lá que ele era cadeirante por uma doença que ele pegou, então ele não tinha, né, movimento, então ele não usava, ele usava realmente a cadeira de rodas. Mas o pessoal faz isso mesmo, eu vi eles fazendo, né, colocando
a prótese tirando, joga, volta e vai lá, vai pro jogo. Normal. Bora pro jogo. O futebol, Rogerinho, só pra galera entender, como que funciona o tamanho do campo, a quantidade de jogadores, quem é ou não é amputado ali, por exemplo, bandeirinha, juiz, goleiro, Legal. enfim, dá uma explicada pra galera, porque vai saber se tem um cara assistindo, né, Lê? Eu vou entrar nesse negócio aí, bicho. E eu quero depois fazer uma outra pergunta referente ao Brasil também, a preparação do Brasil. Boa. Vai lá. O futebol nosso é a modalidade society, são 6 na linha e 1 no Site, gol. Tá, Jogadores de linha são amputados de uma das pernas, tanto direita quanto esquerda, tá. desde a parte do pé de amputação até uma perna inteira, certo? Ele utiliza um par de muletas ali para jogar, Tá. certo? Os goleiros são amputados no mínimo de 3 dedos de amputação, certo? Tá. No máximo um braço inteiro amputado. Só vai agarrar com a mão boa, Tá. com a mão que não tem amputação. Hoje no Brasil a gente tem 27 equipes espalhadas, né? Associações. Nosso calendário hoje ele tem o Campeonato Paulista, hoje a gente tem a Copa do Brasil, a gente tem o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, e aí tem as taças, né? Que, tipo assim, Os determinada desafios. região, eles fazem um Open Nordeste, aqui em São Paulo tem Boa. outras coisas. A nível mundial, hoje a gente se fala de 75 países. Caramba, Hoje tem uma proporção grande. Hoje a Copa do Mundo de amputados tem eliminatórias. Então, assim, eliminatórias no O mundo Brasil é inteiro. campeão mundial? O Brasil é tricampeão mundial. Que legal, É hein? um dos maiores aí junto com Quais os o anos? Uzbequistão. A gente ganhou em 98, 2001 e 2005. É de 4 em 4 também? De 4 em 4. Antigamente era de 2 em 2. Tá. Agora é de 4 em 4. Então, assim, tá muito forte. Hoje a gente tem apoio da FIFA, né? Legal, Para importantíssimo, cara, desenvolver isso. o esporte. A nível de seleção brasileira, a gente conseguiu esse ano. E o quando apoio você da fala CBF. apoio, é só no momento do campeonato? Ou... Então, no momento do campeonato, das estruturas dos campeonatos. Tá. Então, assim, hoje tá evoluindo bastante, né? Ainda não estamos no que a gente... Mas tá bem melhor, né? Tá bem melhor. O que a gente fala que a gente não tá assim, porque hoje não vive-se da modalidade. Hoje Sim. você não pode dizer assim, eu, Rogerinho, é um caso à parte. Sim. Né? Como atleta, como garoto propaganda de várias marcas, com várias outras coisas que eu faço. Mas hoje, realmente, assim, os atletas da seleção brasileira não conseguem viver do esporte. Do esporte. É o que a gente sempre bate aqui, né? Falta de empresários, Estrutura. né? Estrutura. E aí vai, né? Seja poder público, Vários seja casos privado. poder público, exatamente. Ô, Rogerinho, o futebol não faz parte das Paralimpíadas, né? Exatamente, ainda não estamos no quadro paralímpico. Hoje, na verdade, sim, para se ser uma modalidade paralímpica, a gente já tem todos os critérios. Quantidade de países, tempo que foi fundado. A cada ano paralímpico são 2 modalidades que são incluídas, né? Bateu na trave em 2016, no Rio de Janeiro, quase que nós fomos. E o que tá faltando? Eu ia perguntar isso agora. Cara, na verdade, assim, Vocês vocês estão bem sincronizados. É, E, na verdade, assim, né? A gente tá na luta, o que alguns falam que vai para ser daqui 4 anos, daqui 2 anos, na verdade, né? Mas você acha que é mais política dentro É mais política, das eu acho. instituições ou... É mais político, eu acho. É. Porque Eu acho que é medo, né, bicho? Vai encarar um Rogerinho e a turma toda dele, meu amigo. a galera é forte. Aí todas as Olimpíadas os caras vão ganhar. Acho que estão com medo, Vão Rogerinho. trazer as medalhas, né? Eu acho que estão com medo, na boa. Aproveita aqui a abertura pra falar dos canais, né? Das nossas redes sociais que eu boa. falo. Boa. Tem nossa rede social aí, nosso YouTube, onde vocês estão assistindo agora, né? Que é Poder Sem Limites Podcast. Tem a nossa rede social do Instagram, que é Poder Sem Limites Oficial. Tem a rede social do meu pai, Alexandre Sofia 3. Tem o do Marcelo aqui, que é Marcelo Polegar Agora eu não esqueço Underline. mais, cara. Tem a minha rede social, Luigi Underline Autista, meu YouTube, Luigi Suas Aventuras Autista. Tem a rede social, né, do Marcelinho. Não que ele esteja precisando de inscrito, porque o cara tem, se eu não me engano, 191 mil inscritos, é isso? Não, mas agora vai ter muito mais, cara. Tem que ter Não, mais, pô. Pô. Vamos crescer mais. Todo É. mundo aqui, ó. tem que crescer. O cara tem muito inscrito, meu. Mas tem as redes sociais dos times aí? Tem, Mas qual que é o teu, Rogerinho? Fala o teu. Rogerinho R9, Aham. tanto no YouTube, tanto no Facebook, Instagram, Legal. né? E tem lá do nosso, lá que é Corinthians Mogi, underline futebol. E tem do Instituto Rogerinho R9 também, que é Instituto R9. Boa, Segue gente. a gente lá. Cara, visita essas redes sociais, porque é, meu, muito Nossa, importante, cara. Deve ser muito
as redes sociais devem falar muitas coisas E o legal do importantes. Poder Sem Limites... Conscientizar muito, né, meu? Todos os convidados, né, Luiz, que a gente traz, a gente faz questão de tá falando das redes sociais, porque aí, a né, inclusão não social acaba vai que... atingir tudo. Não, e não acaba que a pessoa vai procurar mais do Rogerinho aqui, vai encontrar, e vai ser muito importante isso, meu. Você falou Corinthians Mogi. O Corinthians Mogi tem apoio do Corinthians daqui? Cara, então, em 2015, eu tava conversando, por isso que eu falo bastante de sonhos também, pra vocês sonhar, né? Eu tava falando com um amigo meu que é parceiro, que sonha comigo, eu falei, putz, Daniel, fechar essa parceria com um time profissional, Série A, Série B, eu acho que a gente ia trazer uma visibilidade grande pra modalidade, não só pro meu projeto, pro esporte, trazer visibilidade, trazer marcas, né, e tal. E aí, naquele, ele falou, pô, bacana, essa ideia sua é boa. E não falou nada, assim, tipo assim, vou correr atrás. Pô, é legal isso aí, meu. Vamos correr atrás disso aí que vai dar certo, mas não, né? Aí, passado um mês, sim, ele ligou pra mim e falou, lembra aquela ideia lá que você deu? Eu falei, eu marquei uma reunião com você lá no Corinthians. Aí eu falei, mentira, Corinthians? Ela é lá no Corinthians. Eu falei, sério? Você é corintiano? Sou corintiano. Aí, mano, na época, quando eu fechava patrocínio, comecei a correr atrás de alguma coisa, eu levava lá um jornal, um encadernado de jornal, que eu tenho até hoje, tem mais de 150 matérias. Desde a época, desde o início, eu fui guardando e encadernado. Um dossiê. Exatamente. É. Aí já tinha um DVD meu. DVD, com alguns gols. Não tinha todos aí. Os que eu conseguia pegar de imagem, eu guardava. Uhum. Aí, resumindo, eu fui lá na reunião no Parque São Jorge. Cheguei lá, uma mesa de reunião, me receberam, tal. Contei essa história que eu contei pra vocês, quem era, o Rogerinho todinho, pro cara, tal. Aí o Corinthians falou, o Corinthians tem a cara de você, do projeto seu, tal. A gente consegue te apoiar assim, sim, assado. Aí eu falei assim, pô, estourei. Deram uma Ferrari na quem sabe dirigir, né? Na hora certa, né? Foi na hora. E aí isso foi muito bom pra modalidade. A gente trouxe visibilidade por dentro do projeto, mas principal pro esporte. Tá. O esporte no Brasil começou a ter um modelo de negócio. Pô, lá em Mogi tem o Corinthians faz isso, os caras assim. E aí começou a crescer. Através do Corinthians eu fui participar do Jogo das Estrelas. Que eu queria também participar. Eu olhava na televisão os caras jogando lá. Foi isso que eu assisti. Os famosos. Você fez um golaço. Eu queria estar lá. Uhum. Eu não queria estar lá só pra conhecer os caras famosos. Assim que eu curti bastante você. Não queria só estar lá. Eu queria mostrar que realmente eu podia estar jogando. Sim, sim. Né? A ideia era essa, mostrar pra sociedade que o PCD ele pode estar em qualquer lugar. Perfeito, exercendo todo tipo de atividade. Uhum. E aí isso deu certo em 2015. Fui convidado através do Danilo, deve estar nos assistindo aqui. Meu primeiro jogo das estrelas foi com ele. E aí conheci os caras, aí entrou a resenha, como você vai dar uma caneta no cara, como que você vai dar um rolinho no cara ali, o cara tem duas muletas. E aí eu entrei na brincadeira com os caras, eu não fiquei ali com um coitadinho, né? E aí teve uns caras que foram essenciais na minha vida. O Cafu foi um deles, que me abraçou no primeiro dia, depois o craque Neto entrou também, Amaral, enfim, vários caras, assim, Falcão do futsal me ajudou muito, cara. Esse cara fez uma coisa muito boa pra mim, pro meu projeto. Craque demais, hein? Fala isso. Então eu fui crescendo com esses caras, né? A cada ano vindo novos jogos, a cada ano fazendo o principal, Marcelo, motivando quem tava me assistindo. É isso aí. Seja dentro de casa assistindo, né? Ou na arquibancada. Quando eu saí, o pessoal falou, meu, caramba, você mudou minha vida. Meu, eu tava desanimado e você ali cara. Correndo, dando risada, participando. Então, assim, a gente conseguiu motivar essas pessoas que ali aos olhos não tinham nenhuma deficiência, consegui motivar outras pessoas amputadas também, que estavam lá no Nordeste, estavam lá no Centro-Oeste, assistindo aquele dia, e falou, pô, se o cara consegue, por que eu não posso conseguir? A gente pode entender, Rogerinho, que existe o futebol de amputado antes e depois do Rogerinho, né, cara? Pelo trabalho que você eu não gosto de ficar falando muito não, mas disso, a gente vai falar, assim, né? Eu sei que ele pode não falar, gravar, não, pô, não é assim, não, mas a gente... né? Vamos enaltecer isso, cara. Hoje nos bastidores os caras falam mesmo, porque, tipo assim, lá atrás, quando eu peguei realmente... quando eu comecei na modalidade em 2001, tinha 10 times. Sim. Quando eu fui pra seleção em 2009, só tinha 6. Quando eu montei meu projeto em 2009, voltamos para 4. Não, em 2009 nem a FIFA apoiava vocês. Não tinha nada. Então. Né? E aí, quando a gente foi na CBF, foi até 2012, que a CBF dava só os uniformes. Não dava nem um dinheiro, nada. Por isso que a gente foi de ônibus. Não dava nada. E aí eu olhei, falei, tá errado isso aqui. Pô, montei o projeto em 2009 e tinha tantos times. Agora em 2012 só tem 4, mas eu tenho 2 aqui em Mogi. Então são 6. Uhum.
tá pouco. Cadê os times? Aí eu comecei a fazer esse trabalho de calendário, de fazer desafio, de fazer correr atrás. Aí quando eu cheguei a ser presidente e atleta, eu comecei a ter um calendário, a seleção precisa treinar, a gente precisa disso. Aí eu ia atrás do Marcelo, Marcelo, me Bora. ajuda aí, mano, preciso de uma Aham. alimentação, ô Alexandre, preciso de um uniforme, ô, preciso de bola, Aham. ô. E aí eu comecei a fazer. Eu não gosto de ficar citando muito, porque, tipo assim, parece muito, sabe, tipo assim, eu fiz. Não, eu fiz, Marcelo. Mas deixa que a gente faz isso, não tem problema. Não né, fui Ale? pensando no O cara é dinheiro. uma inspiração, o cara é um exemplo, né, meu? É. Então, assim, Por aí. e eu fico Muitos. feliz porque, tipo assim, vários times no Brasil hoje sabem disso. Porque eu atleta, eu sou viciado em jogar bola. Se você falar que vai ter futebol agora, depois que vamos lá jogar. Uhum. Mas eu vi ali não uma oportunidade de negócio, eu vi uma necessidade. Porque não tinha ninguém que estava pensando ali. Era só ali e acabou. Não, tem que ter continuidade, tem que ter um trabalho, tem que ter um desenvolvimento. Uhum. Se a gente quer hoje, assim, ganhar títulos com a seleção, a gente precisa seguir o rumo de como que tá fora do Brasil. Uhum. Então, assim, aí eu comecei a fazer isso, deu certo. Aí, em 2022, eu saí dessa parte de gestão da seleção, virei só atleta, realmente só atleta, e hoje estou muito feliz com o que eu estou fazendo como atleta. E o que eu posso ajudar nas conexões que eu tenho, eu ajudo, mas hoje eu só chego lá com a minha chuteirinha e tô lá, para entrar, vamos jogar, e não tenho... Eu não preciso saber se vai ter transporte, se vai ter água, se vai ter alimentação, se vai ter Estrutura, né, uniforme. cara? Exato. Estrutura. Hoje, graças a Deus, sim, os caras conseguiram chegar. Não chegou ainda no que nós queremos, que É a o gente falou, merecimento de vocês. mas tá, hoje eu posso realmente desfrutar como atleta. Tá no Então, caminho, né? Vocês jogaram, fizeram até um jogo agora esse ano pra Unicef, né, Rogerinho? Eu participei do jogo do Unicef através da Formiga e o Cafu, que me fizeram o convite, né? E foi bem bacana jogar lá no Pacaembu, assim, com esses caras, né? E é uma causa também muito importante, que é das crianças, né? Sim. Então, assim, todos os jogos no Brasil, eu tenho a oportunidade de estar participando. Quando o jogo é a parte da inclusão, a parte de estar realmente ali, mostrando pro próximo, a gente fica feliz de estar ali jogando, fazendo gols, né? E motivando a galera. Boa, Cara, sensacional. infelizmente, né, bicho? Pois Como é. que pode passar tão rápido? Eu esses faria mais episódios, umas né, cara? 200 perguntas. Tem a parte fácil, das cara. resenhas aí, né? Então, Não, a gente resenha. marca- Não, Vamos resenha. marcar um episódio só pra falar das É resenhas. só resenha, cara. Marcelo vai rir muito aqui. Ó, só pra finalizar, tem uma. Ah, Só pra finalizar, dá tempo aí, né, você professor? vai me quebrar. Não, tinha, né? Não. Jogava Ronaldinho Gaúcho em 2018, conheci ele, daí me deu atenção, fiz embaixadinha, me deu um abraço lá no Pacaembu e tal. Aí, 2023 pra cá, comecei a fazer mais jogos com ele. Aí no segundo jogo, e aí, craque, beleza, tal, entrava no segundo tempo, tocava a bola, eu fazia gol, às vezes ele saía, né, não jogava todo tempo. Aí em 2024 eu falei, ele precisa saber meu nome, né? Craque legal, mas meu nome. Aí fomos jogar lá em Limeira. Estádio lotado, tal, Ronaldinho, pá. Beleza? Aí tava os caras, Cafu, todo mundo lá. Aí cheguei e marquei comigo mesmo. Entrei no segundo tempo e falei assim, Luiz, vou falar pro Ronaldinho isso aqui. E eu contei pra ele. Falei, Ronaldinho, lá no meio de campo, antes de começar o segundo tempo. Ronaldinho, é o seguinte, vou jogar de ponta esquerda, na hora que você pegar a bola, você dá aquela fatiada que você tem costume, eu vou na linha de fundo, vou cruzar, você entra e faz o gol. Imagine você que, né, que não me conhecia, um exemplo assim, falei, cara, mas esse cara é tipo, mano, você é louco, né, com a perna só, vai correr lá na linha de fundo, né? Ele já tinha visto jogar, né? Aí ele, beleza. Aí fomos jogar, começou o jogo, tal. E o estádio lotado mesmo, lotado. Pá, pegou a bola e o Mará tava no meu time. Ficou melhor ainda a história que eu falei, ninguém tava perto, tava eu e ele no meio de campo. Aí ele pegou a bola e falei, bruxo agora. Daí ele deu uma fatiada. Só que aí deu muito forte. Aí eu corri, cara. Fazia 5 minutos e a bola já tinha saído e eu tava correndo ainda. Só que o público levantou e aplaudiu. Eu correndo. Aplaudiu mesmo. Aí nisso o Amaral tava no meio de campo. O Amaral chegou e falou pro bruxo assim, ó. Ô, Ronaldo, você é louco. O cara só tem uma perna. A bola que você deu, falando sério, certo? O bruxo não respondeu nada. O Amaral contou isso pra mim depois na resenha no vestiário com os caras, tá ligado? O bruxo mandou uma bola pro Rogerinho lá, tal, na resenha, que era normal, né? Aí eu peguei, quando parou, tipo assim, a bola saiu, eu voltei, olhei pra ele assim, e falei assim, ô bruxo, só tem uma perna só, a bola era aqui, não era lá. Aí ele, perdão. Aí tipo, ele ficou, né, constrangido. Aí voltei trotando. Cheguei lá, meio de campo, assim, né? E tipo assim, escantei pros caras e tava no meio de campo lá. Aí eu falei assim, poxa, bruxo, na época eu tinha as duas pernas, meu. Eu pegava essa bola fácil. Aí nisso ele colocou a mão aqui já, tá ligado? Ele a mão aqui. Aí eu falei assim, na época eu tinha as duas pernas, eu pegava isso aí fácil. Hoje já não dá mais. Ele, pô, cara,
me desculpa aí, né? Falei, então, é que eu nunca tive 2 pernas, né? Então, tá de boa, e tal. Aí ele me abraçou, mano. A partir daquele dia, toda vez que eu encontrava com ele, ei, Rogerinho, bola no pé, né? Eu falei, bola no pé, vai quebrar a bola, não. Aí, pô, já era, até hoje. Aí, o ano passado, fui em Portugal com ele, jogar lá. Fiquei lá uma semana, ficamos 4 dias. Aí a resenha era essa, daí, lá, aí os caras que eu não conhecia, ele, pô, fala aí, Rogerinho, aquele dia quebrei o C, né? Mandei a bola. Falei, mano, o Bruxo tá de sacanagem, né, mano? Bola no meu pé, pô. Tal. E essa aí foi uma das histórias aí. Os caras roubam a muleta dele e saem correndo. Eu já vi Dinei fazendo isso, já vi um monte de jogadores. Aí os caras falam assim, vai com o pé, volta com o outro, pô. Olha lá, é sacanagem. Aí isso é sacanagem, vai com o pé e volta no outro, aí não tem como, né, mano? Ai, caraca, bicho. Aí faz parte. É isso aí, galera. Ainda bem que ele tem, né? Isso aí pra refletir que a deficiência tá só na sua cabeça. Se não tiver a zoeira, não tem graça, né, meu? Legal, Rogério. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza absoluta, cara, que você é referência na inclusão social. Absoluta. Eu não tenho a menor dúvida disso, cara. O que era o futebol amputado lá e o que é hoje, né? Em questão de campeonatos, em questão da inclusão social num bate-papo com família, de trazer esse cara para nós, aquele cara que perdeu uma perna num acidente de moto e veio para a questão da inclusão social. Obrigado de coração sua presença aqui, né, Ale? É isso aí. E sem contar que eu quero ver aí o futebol lá nas Paralimpíadas. Com certeza. Tô com Tem medo que- dos caras. É isso aí, pô. Eu quero Tem ver que lá. ver, tem que Quero ver lá. Rogerinho, se você quiser falar aí a respeito dos seus patrocinadores Fica à aí, vontade, cara. ou A câmera dar um tá recado livre, para as cara. pessoas que estão assistindo a gente, fica à vontade. A lente da verdade. É isso aí. Primeiro agradecer vocês, parabéns aí pelo programa, parabéns pelo sucesso, Obrigado, pelo que vocês trazem aqui, né? De causas tão importantes que a gente precisa saber, né? Divulgar mais. Então, assim, felizaço de estar aqui falando algo que eu amo de fazer, que é a parte da inclusão. Agradecer aos patrocinadores aí, é legal demais, que são esses caras que fazem acontecer realmente, a desenvolver aí. Agradecer a Adidas, CrossFox, Winover, Eletrobidu, Unida, Lavanderia da Dani, que tá aí, a Magnus, grande parceiraça, né? Boa. São esses caras aí que me acompanham. Muito feliz. E você aí que tem uma dificuldade aí, empresário, e precisa de PCD, entre em contato comigo aí que eu tenho a solução, hein? Pô, é verdade, Rogerinho. Então, um outro projeto aí que ele vai me passar e nós vamos falar a respeito disso daí, hein, cara. E Ele palestra tava também. comentando aí. Estamos aí no ramo aí 3 anos, fazendo grandes palestras motivacionais, diferente do que você está acostumado a ver. Legal. Boa. Próximo episódio, então, Sensacional. né? Mais um episódio do exatamente. Mais um. Quando ele tiver um Rogerinho. tempinho lá que é difícil a agenda dele, Vamos bora aí. falar o próximo episódio de Ouvindo- resenha de outros Ouvi no trabalhos. próximo aí que tem a 9, hein? 30º. Aí, ó, compromissado 49, isso, hein? 59, É 69, isso aí, 79. todo 9 você vem. É isso aí. Fechou? Sensacional. Obrigado. E vamos jogar, gente. e vamos marcar de Obrigado. jogar bola Mas- com ele, hein? Eu quero jogar bola com ele um dia, cara. Bora. Mais um episódio, então. Obrigado, É isso gente, de aí. verdade. Valeu.